havia uma casa, eles se reuniam nessa casa e essa casa ficou lotada de gente. Tanto dentro, nos cômodos, como pro lado de fora. É nessa mesma situação que os irmãos de Jesus depois vieram para resgatá-lo junto com a mãe. Uhum. Porque eles, em algum momento, eles falaram, isso não vai dar muito certo. Então, é melhor nós protegermos o nosso irmão, o meu filho. E quando Jesus fica tendo a notícia, porque os parentes dele não conseguiam se aproximar, porque tinha tanta gente. Então, um apóstolo vem avisar, olha, sua mãe está lá fora com seus irmãos. E ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A humanidade são meus irmãos. Note bem, a humanidade são os nossos irmãos. Ele era Jesus. Ele não se colocou um degrau acima de ninguém. Ele não se colocou, ele falou, todos são os nossos irmãos. Ou seja, Deus e nós. Né? E quando chamou ele de bom, ele até questiona, né? Por que me chamais bom, né? Então, o que aconteceu? Nessa reunião que eles estavam tendo, imagina que não era muito comum criança participar de nada, né? Sim. Como a minha geração, por exemplo, criança não participava de reunião de adulto de jeito nenhum. Mas na época de Jesus apareceu uma criança lá e, como nessas ocasiões, a criança naquele momento não era muito bem-vinda. E aí eles falando sobre essa questão, né, de pureza de coração, ele pegou uma criança, se aproximou, pediu para a criança se aproximar dele, e ele falou, olha, para você ser bem-vindo ao reino dos céus, nós precisamos focar como essa criança. É uma criança pura de coração, ou seja, ela não tem maldade, ela não vê maldade. E criança tem muito disso. Não vem me dizer que criança não é maldosa. Criança tem lá os seus momentos. Seus momentos. Mas, de modo geral, eles brincam com seus... né? Na escola, eles brincam. Eles, às vezes, não reconhecem a idade. Eles querem... Os meninos e as meninas brincam. E o adulto, ele vai fazendo algumas seleções, algumas restrições. E o exemplo que Jesus queria dar é justamente que o reino dos céus é para aquele que se assemelha a uma criança na questão de a criança está aberta para uma nova ideia, um novo conceito, um novo aprendizado. Tanto é que às vezes você faz uma reprimenda para uma criança, ela aceita e daqui a pouco ela está fazendo outra coisa, e você reprimenda de novo e ela vai aceitando. Adulto não. Você vê até uma criança quando briga com um coleguinha da escola, né? Aí às vezes a criança briga com o coleguinha, os pais também. Cada um defende o teu... Aí no outro dia tá os dois lá, melhor amigo, né? E os pais adultos ainda... por isso que tomar partido às vezes é meio complicado. Lógico que quem ama zela, cuida. Sim. Né? Mas você vê que a criança não tem essa mágoa, né? No outro dia ela nem lembra que brigou, né? Meus amigos. Meus amigos. E nesse mesmo momento, aí tem várias coisas que a gente pode aprender. Existia uma mãe, que era a esposa de Zebedeu. Se você quiser ter filhos, tem uns nomes na Bíblia que sugerem uns nomes aí. Eu e a minha esposa já escolhemos um. Zebedeu, não? Não, Esther. Bom, aí tudo bem. Se fosse menino, ia ser Zebedeu. Ainda bem. Nossa. É brincadeira. Como que na escola você chama a criança, né? Bom, e aí a mãe de Zebedeu, tinha 2 filhos, né? E as crianças estavam Zebedeu lá. Era o marido dela, né? Era o marido dela, o esposo dela. Na Bíblia você vai ver que eles falam mais o nome dos homens, né? Poucas mulheres são citadas na Bíblia. Bom, e aí ela quando viu que Jesus comentou da criança, ela se empolga. Então ela fala, mestre, Jesus, pega minhas crianças e coloca uma à sua direita e à sua esquerda, né? Para que eles possam estar ao seu lado. Mas Jesus é muito ligeiro, é Jesus, né? Uhum. E aí ele fala assim, por um acaso você entende que eles possam beber do mesmo cálice que eu bebo? Aí os apóstolos falaram assim, pode. Aí ele percebeu que o exemplo que ele deu não era bem aquilo que ele queria chegar. Sim. Então ele fala assim, não, realmente, vocês podem beber no cálice que eu bebo. Porém, não depende de mim que eles possam estar numa questão moral ao meu lado, porque isso independe de mim. Isso vai depender da vontade de meu Pai que está nos céus. E aí os apóstolos falaram, então se eles não podem ficar do lado de Jesus, então eles queriam tirar
E Jesus interrompe e fala, não, vou explicar de novo, né? Então, nessa questão de se eles podem tomar do meu cálice, ele já imaginava assim, será que eles suportariam passar o que eu vou passar? A gente pode olhar por esse ângulo também? Também, aqui dá para conversar 1 hora falando disso. Porque assim, ela faz assim, né? Você não sabe o que pedes, né? Tipo assim, você quer que ele esteja comigo? Será que eles aguentariam passar o que eu tenho que passar, né? Tenho que passar. E você, como mãe, suportaria? Igual a mãe de próprio Jesus, vendo ele crucificado, né? E aí, nesse momento, até para não esticar muito o assunto, porque Jesus, você viu que ele tentou explicar, hoje, olhando com vista espiritual, que ele tá falando mais de ordem espiritual do que material, fica fácil interpretar, mas ali no momento, você não tá entendendo. O pessoal levava muito ao pé da letra. Muito ao pé da letra. Então, ele fala assim, se vocês quiserem ser o maior no reino dos céus, então você serve. Vai e serve. Porque o filho do homem, quem seria o filho do homem? Ele. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E é uma outra conotação muito importante, porque à medida que nós vamos nos sentindo mais confiantes no conhecimento, à medida que nós vamos conhecendo as coisas, meio que nós vamos nos empoderando e achando que nós temos direito a alguma coisa. E quando você ouve da boca de Jesus que se você quer ser o maior, você então vai e serve, é algo que nós não interiorizamos ainda isso. Porque nós achamos às vezes no direito. E ele foi muito claro. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.